Agora, precisamos pensar no domínio caótico por um momento. O domínio caótico é onde você não sabe o que vai acontecer, e qualquer coisa pode acontecer, positiva ou negativa. E assim, você pode pensar no domínio caótico como o local de nascimento da ordem. É o lugar de onde a ordem emerge. Bem, é semelhante de alguma forma. Lembre-se do que acontece em Pinóquio. Então, Pinóquio desce às profundezas e depois dentro da baleia para resgatar seu pai. Ele vai para o lugar mais assustador possível e se testa contra isso. E ele resgata seu pai e o traz à superfície. Mas a consequência disso é que ele morre. Mas o que morre é o bobo boneco. E assim a pergunta é, bem, na medida em que você é um bobo boneco, você está disposto a deixar isso morrer? E a resposta para isso é, depende do grau em que você é realmente um bobo boneco. Porque quanto mais isso for verdade, mais de você tem que morrer. E não é algo trivial. É por isso que esses mitos insistem sobre o horror da coisa que espreita, por assim dizer. É que essa morte pode ser suficiente para realmente te matar se você não estiver devidamente preparado para isso. E é isso que acontece com pessoas que são extraordinariamente traumatizadas, por exemplo. É como se partes enormes delas fossem mortas e muitas vezes elas não se recuperam. Então não é brincadeira. Bem, e então, claro, isso muitas vezes é vivido no mundo real. Também, se você sabe, isso pode acontecer com base psicológica. E assim, suas próprias experiências psicológicas podem ser suficientes para causar uma perturbação radical e ferir você. Mas isso pode ser resolvido no mundo real, também. Porque se você estiver andando ingenuamente de olhos fechados e encontrar alguém que seja realmente psicopata, eles vão desmontar você e você não terá defesa alguma contra isso, porque você está cego e ingênuo demais. E se você encontrar alguém assim e eles te deixarem em cinzas, o que eles podem fazer? É certamente possível que você nunca se recupere disso. Você simplesmente não será capaz de lidar com as consequências, mas também não será capaz de lidar com o fato de que algo assim poderia realmente acontecer. E realmente a natureza do trauma. Você não pode acreditar que isso poderia realmente acontecer. E isso é um encontro. Quase sempre, e isso tem sido o caso, certamente tem sido minha experiência clínica. O que traumatiza as pessoas é a malevolência. Não é a tragédia, embora a tragédia possa traumatizar as pessoas se for grave o suficiente. Mas geralmente as pessoas não podem suportar a tragédia. Elas são destruídas pela real malevolência. E às vezes é a realização de sua própria malevolência que as destrói. Mas quando não é o caso, elas encontram alguém que está lá fora no mundo, que está realmente operando para machucá-las. E então, e se a pessoa for psicopata o suficiente, isso vai além da mera psicopatia, porque pelo menos o psicopata tem o bom senso de ser egoísta. Você pode ir muito além disso, onde você está perfeitamente disposto a se machucar desde que machuque a outra pessoa ao mesmo tempo. E é para onde você vai quando está fazendo algo como conceber a ideia de que poderia atirar em uma escola, porque essas pessoas sempre se matam no final. E você pode pensar, bem, por que eles simplesmente não poupam a todos um monte de problemas e se matam no início? Bem, isso não seria exatamente o ponto, não é mesmo? O que eles querem dizer é que a vida não significa nada para mim, nada. Mas estou perfeitamente disposto a fazer com que o máximo de pessoas possível sofram antes de demonstrar isso. E assim isso é um passo além da psicopatia. E se você encontrar isso em alguém, ou em si mesmo, isso será uma experiência profundamente perturbadora. E a ideia por trás de muitas dessas histórias é que você não pode descobrir o que fazer sobre isso antes de ter um encontro assim. E se você pensar sobre isso corretamente, isso é uma experiência tão aterrorizante quanto você pode imaginar. Certo? É precisamente isso. É uma experiência tão aterrorizante quanto você